foi elaborado? Bem, foram feitas várias leituras de autores que são pesquisadores, mestres, doutores, pós-doutores, professores universitários, que pesquisam sobre a história dos povos africanos, que pesquisam sobre a cultura afro-brasileira. Foram lidos esses trabalhos e, a partir dessas leituras de artigo científico, foi transformado o material para trabalhar em sala de aula. Então, é um material que não consta em livro didático, né? Eu, particularmente, vejo que os nossos livros didáticos trazem poucas coisas sobre esse assunto e o que traz é apenas texto e pouquíssimas imagens. Então, eu penso que muitas vezes a gente fica até na internet procurando, pesquisando alguma coisa diferenciada para trabalhar com os alunos e é bem difícil de encontrar. E partindo dessa dificuldade que eu tive e que outros colegas meus também tiveram, né, e que sempre comentavam, nossa, quero trabalhar alguma coisa sobre africanidades e não acho nada, tens alguma ideia interessante, alguma ideia legal, tens algum texto, algum trabalho, alguma atividade diferenciada, né? Eu sempre ouvia os professores falarem isso e realmente na internet eu não conseguia achar nada, nos livros didáticos também não tem nada. E um texto como um artigo científico não tem como a gente levar para uma sala de aula de ensino fundamental ou ensino médio, né? Num curso de graduação, a gente até pode estar levando um artigo científico e debater sobre ele, né? Mas nas séries de ensino fundamental e médio isso fica um pouco mais difícil. E nós, professores, também não temos assim tanto tempo disponível, né, para ficar lendo muitos artigos científicos ou lendo muitos livros. A gente tem vontade, algumas vezes a gente consegue, mas nem sempre a gente consegue, né? Porque a maioria dos professores trabalha 40, 50, às vezes até 60 horas por semana. Eu sei porque eu mesma já trabalhei muitas horas assim, e quando a gente está com essa carga horária excessiva, é impossível a gente estar fazendo uma pesquisa para estar aí elaborando um material, para estar elaborando PowerPoint, muito menos estar elaborando jogos, né? Porque a gente sabe que é bom ter esses materiais em mãos, mas a gente também sabe que precisa ter um tempo muito grande para você conseguir elaborar um bom PowerPoint, um PowerPoint com animação, ou um jogo, mesmo que seja um jogo simples, é necessário bastante tempo para estar desenvolvendo ele. E além de tempo, também é necessário conhecimento sobre o assunto, né? Como a proposta aqui é um conhecimento diferenciado, baseado em artigos científicos, então você precisa dispor aquele tempo para fazer essa leitura dos artigos científicos e depois fazer os jogos ou fazer os PowerPoints, né? Então é preciso o conhecimento lá dos artigos e também o conhecimento das tecnologias para estar desenvolvendo esses materiais. Então realmente é algo que leva bastante tempo. E como nós, professores, não temos muito tempo, a gente acaba trabalhando esse assunto com aquele material que a gente dispõe, que é um livro didático, que é algum texto da internet ou alguma atividade que a gente acaba encontrando aí na internet aleatoriamente, né? Nada que tenha uma continuidade. Então, qual é a minha proposta aqui? É trazer uma linguagem diferenciada para a sala de aula, baseada nos textos de pesquisadores acadêmicos e transformando, né, essa linguagem para uma linguagem de sala de aula, para que os professores possam ter um material dinâmico, atraente e possa, assim, então, estar desenvolvendo a sua aula, né, da melhor maneira possível, porque quem faz a aula mesmo é o professor, não é o material, mas se ele tiver um bom material em mãos, colabora bastante, a gente sabe, né? Motiva bastante os alunos. Então, ter esse material sem precisar gastar todo aquele tempo, né? Para estar elaborando PowerPoint, estar aprendendo como fazer um jogo da trilha, um jogo da memória, enfim, ter isso tudo em mãos. Bem,
Você já imaginou ser capaz de dar uma aula sobre africanidades com várias imagens, jogos, atividades interativas para seus alunos colocarem mesmo a mão na massa e perceberem que a aula de história não é sempre chata e nem só decorar fatos? Que a aula de história pode ser divertida e muito prazerosa? E melhor, planejar tudo isso de forma muito rápida e prática, tendo tempo de sobra para sua família? Eu vou te contar uma coisa. Eu sempre desejei ser capaz de dar aulas dinâmicas e motivantes, fazer meus alunos gostarem de história, sabe? Ter curiosidade, participarem, ficarem empolgados. Eu te digo uma coisa, isso é possível. E se você quiser saber o caminho, respire fundo e venha comigo.